Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso mesmo. E hoje, como toda segunda, nós trazemos por aqui uma pequena resenha, né, de algo que nós temos aqui, ó, no nosso pequeno acervo, ou algo que eu adquiri recentemente. E hoje nós vamos falar sobre esse quadrinho que é muito interessante, que está fechando, né, mais um fechamento de ciclo, né? Semana passada a gente viu ali a Mulher Maravilha, né, fechando o ciclo ali, a sua fase com o John Byrne. E agora eu também trouxe aqui para vocês Asa Noturna aqui, né, a fase do Tom Taylor, juntamente com o Bruno Redondo na arte. E aí a gente vai comentar um pouquinho aqui com vocês sobre esta publicação. Mas antes, né, se você já gosta desse tipo de vídeo, já peço aí a você que deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui. E é isso, gente. Vamos lá para para essa resenha. Eu trouxe aqui para vocês há um tempo atrás o volume 1, né, a resenha do volume 1, para você conhecer o personagem, para você adentrar nesse universo do Dick Grayson, né, da sua história solo, né. Então é bem bacana essa fase. Eu já digo a você que se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o primeiro Robin, né, sobre o Dick Grayson como Asa Noturna, eu super recomendo essa fase aqui. Foi muito interessante a gente ver. Teve altos e baixos, tá? Como todas as fases, eu acho meio que difícil você manter o padrão, né? Assim, ou um padrão elevado, né? Mas começou muito bem. Teve alguns momentos que teve algumas caídas, né, em alguns volumes. Acho que deu uma recaída ali por volta do volume 5 ou foi 6, que eu achei meio fraco, sabe? Mas, no geralzão, a gente teve uma fase muito boa. Ela fecha em 9 volumes, né? Esse aqui é o volume mais fininho que a gente tem. Acho que aqui temos 128 páginas. E foi bem uma fase muito bacana. Tom Taylor é um dos meus roteiristas atuais, né, assim, que eu mais gosto de acompanhar. Eu gosto muito da forma que ele conduz a história, da forma, da dinâmica que ele dá para os personagens. Então eu tenho um carinho muito grande também, porque eu comecei a colecionar e eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis com uma das publicações que ele fez parte, né, que foi Injustiça. Então eu tenho um carinho muito especial por esse roteirista. E aqui ao lado do Bruno Redondo, ultimamente nós temos umas duplas criativas muito boas, né, na DC. E no geral, na verdade, né, nós temos tido aí boas duplas criativas que, se você quiser, a gente vai ter vídeo. E aí, me diz aí, deixa aqui embaixo nos comentários, você quer vídeo sobre isso, sobre essas duplas criativas? Eu já tenho alguns nomes aqui em mente, né? Por exemplo, o Chip Zdarsky com o Marco Checchetto, que dá super certo. Aqui o Tom Taylor com o Bruno Redondo. Mark Waid com o Dan Mora e assim por diante, né? A gente pode comentar um pouquinho sobre isso num próximo vídeo, né? Quem sabe, né? Deixa aqui nos comentários se você quer ver esse tipo de conteúdo também, né? Além de resenha. Mas, pois bem, essa fase foi muito bacana porque trouxe um Dick Grayson, assim, trouxe pra gente o que é o super-herói, sabe? O super-herói que é positivo, o super-herói que ele traz essa questão de o que é ser herói na sua essência, mostrando, assim, a importância do herói na sociedade. A gente vê bastante isso, não somente do Asa Noturna, né? Mas também da participação do Dick Grayson mesmo, como pessoa, né? Como cidadão de Bloodhaven. A gente vê a participação dele muito importante, né, durante toda essa fase, mostrando também essa questão da filantropia, a forma que ele quis continuar o legado do Alfred. Vocês sabem, né, que o Alfred, lá na fase do Tom King, né, do Batman, ele morreu, né, e até o momento ele está, né, morto. E aqui o Dick recebeu, né, isso não é spoiler, isso é o início da fase, tá, gente? Nas primeiras páginas a gente vê isso. Ele herda uma fortuna que ninguém nem sabia, né? Nem o próprio Batman sabia, que o Pennyworth, né? O nosso Alfred, ele era bilionário. E aí esse dinheiro todo foi para o nosso querido Dick Grayson e ele usou esse dinheiro para o bem, obviamente.
Eu gostei muito da forma que a DC vem tratando o personagem, né? Trazendo ele como agora um homem feito mesmo, né? Não somente um Robin, um personagem que estava ali sempre como um ajudante do Batman. Não, ele aqui tem a sua própria história, tem os seus próprios coadjuvantes, né? A gente tem a Bárbara Gordon, a participação dela é fundamental aqui e muito bacana também, como Oráculo. A gente vê um pouco também da participação da Bat-família em geral, a gente vê algumas participações do Batman também, mas a gente vê que o Dick, ele brilha aqui, né? Ele brilha. E assim, é muito interessante a gente ver um pouco dessa dinâmica, né, de trazer realmente esse personagem à vida, de trazer coisas interessantes sobre ele, mostrar que ele é mais do que um mero ajudante do Batman, né? Ele é muito mais do que isso. E mostra também, a DC tem trazido ele muito com essa força, com essa questão da liderança que ele sempre exerceu, né? Já na época dos Titãs, aqui novamente com os Titãs atualmente também, a gente vê muito disso, a gente vê o respeito que as pessoas têm por ele. Então é um personagem muito interessante, que foi muito bem explorado ao longo dessa fase. E assim, o que dizer da arte, né? Vamos falar um pouco sobre isso também. A arte, ela oscila de vez em quando, porque nem todas as edições foram desenhadas pelo Bruno Redondo. Mas, no geralzão, elas mantêm um padrão muito bom. E o Bruno Redondo, ele tem umas sacadas muito boas. Tem uma edição que foi muito bacana, que é tudo, a gente vê toda a história sob o olhar do Dick Grayson, né, do Asa Noturna. Então, tudo a gente vê em primeiro plano. É muito interessante, é muito bacana. Você se sente dentro do quadrinho propriamente dito. Então, ele traz essas sacadas muito interessantes. O nosso querido Dick Grayson, ele é um trapezista, né? Então, tem muito dessas agilidades, né? O Bruno Redondo traz muitas dessas imagens, né? Ele das lutas bastante coreografadas e, ao mesmo tempo, também desses saltos, né? Que o Dick costuma dar, e ele consegue, né, fazer esse tipo de situação. Então, é bem bacana. E aqui no volume 9, né, o que é que eu posso dizer? Aqui é o fechamento dessa fase, né, desse ciclo. Muito bacana, eu gostei da forma que foi conduzida ao final. A gente tem aqui um Dick que está cansado, que ele está sendo acusado de algo que ele não fez, né? A danada das fake news, né, digamos assim. Nós temos aí o Sem Coração, né, trazendo novamente toda essa história à tona, né, ele que realmente vai fazer com que as pessoas de Bloodhaven acreditem, né, que o Dick Grayson não é uma pessoa boa, mas as pessoas conhecem, né, elas conhecem a essência do Dick e não caem nessa história, né. Mas basicamente a gente vai ver isso, a gente vai ver o Dick tendo seus medos, né, passando por momentos de dificuldade, de medo mesmo. Ele tá agora com um pânico de saltar, e a gente não sabe por que ele não quer saltar. Ele vai descobrir, né, ele vai fazer uma jornada muito parecida com o que o Batman passou tempos atrás, né, e ele vai passar por essa jornada para entender o porquê dele estar passando por isso, né, por esse bloqueio do salto, né, de não querer pular, de não conseguir fazer o que ele fazia antes. E enquanto isso, a gente vê como a Bat-família vai proteger a cidade de Bloodhaven. E é bem bacana, gente. Assim, eu não tenho muito o que dizer sobre esse volume. Simplesmente sensacional. Foi uma forma muito bacana de dar um fechamento dessa fase, sabe? Deu, assim, pra gente entender a essência do personagem. A gente vê um pouco também de vários, assim, de flashbacks, né, dele com a família, né, com os pais. A gente vê essa vontade de redenção, de deixar o passado para trás, né, de não fazer com que isso afete o seu presente, nem o seu futuro. Então é muito bacana o final mesmo. Eu não vou mostrar aqui para não dar spoiler, mas o final, as últimas páginas são muito comoventes, são muito bonitas. A gente vê realmente a importância do Dick, o quanto ele é fundamental na Bat-família, e a gente também entende o modo de redenção, né? O arco de redenção que ele consegue obter.
E simplesmente, assim, fantástico. Eu gostei muito. É um quadrinho bem, assim, de super-herói mesmo, né? Tiro, porrada e bomba pra entreter. Não é algo, assim, cabeçudo. É realmente pra você se divertir lendo, entendendo o porquê do porquê dos super-heróis serem tão importantes, deles serem, assim, uma referência, né, para muitas pessoas. Então é bem bacana. Simplesmente isso. Gostei demais, eu super recomendo essa fase, tá? São apenas 9 volumes, então dá para você ir conferindo, dá para você ir adquirindo. A Panini está fazendo reimpressão, né, dos primeiros volumes, então super recomendo você pegar. Vou deixar aqui embaixo, inclusive, o link deste volume, tá? Vocês sabem que a gente tem link aqui da Amazon, nós somos afiliados. Se você comprar pelo nosso link, você não vai pagar nada mais na sua compra, tá? E vai estar ajudando o nosso canal, né, com uma pequena comissão. Então, se você puder fazer isto, eu agradeço demais, demais a todos vocês. E é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero saber de você. Você já leu algo do Asa Noturna? Só do Asa Noturna, não tô dizendo assim, participação dele como Robin, não, tá? Ele como Asa Noturna, algum volume dele solo, você já leu alguma fase solo? Você me recomenda alguma fase solo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber tudo de você. Quero saber se você já leu essa fase, se você acompanhou, se você pretende acompanhar, se você gosta da escrita do Tom Taylor, se gosta da arte do Bruno Redondo. Deixa tudo aqui embaixo nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!